Ele cria então que Cristo não fora criado, mas sim derivado de Deus, e que o Espírito Santo era o poder de Deus. Era a influência de Deus, era o braço de Deus, é como Deus agia sobre o mundo. Ele agia através do seu poder, através da sua influência, através da sua energia, e essa energia, essa influência e poder era o Espírito Santo, certo? Então não tinha personalidade, certo? Mas Jesus era corrigente com o Pai, mas não era da mesma natureza que o Pai, ele era da mesma substância, mas não era da mesma natureza. Bom, ou plenamente Deus como o Pai. Outro dos pioneiros que tinha esse pensamento um pouco semeriano foi Wagner. Ele teria escrito no livro Cristo e Sua Justiça, publicado pela Edições Vida Plena, como Libertos para Sempre, com o título Libertos para Sempre, ele escreveu o seguinte: as Escrituras declaram que Cristo é o unigênito Filho de Deus. Baseado na interpretação da palavra unigênito, ele conclui: ele é gerado e não criado. Se ele é, olha só, ele pegou a palavra assim pela sua raiz, ele diz assim, único, do único, gênito, gerado, então é o único gerado pelo Pai. Por isso que ele é filho de Deus. Ele é gerado, não criado. Quando ele foi gerado, não nos compete indagar, nem nossas mentes poderiam assimilá-lo, se nos fosse indicado. Houve um tempo que Cristo procedeu e veio de Deus, do seio do Pai, João 8,42 e capítulo 1, versículo 18. Mas esse tempo está tão recuado aos dias da eternidade que para a compreensão finita é praticamente sem início. É como se Jesus fosse eterno, mas não é eterno. Todas essas passagens, esses argumentos, nós vamos analisar mais para frente quando nós formos estudar a questão da natureza do Filho. Mas fica registrado aqui que Wagner também tinha um pensamento semeriano nesse aspecto. Apesar dele ter avançado muito, nós vamos ver em estudos futuros, que ele foi muito importante, ele teve impacto inclusive sobre o pensamento de Ellen White, sobre a questão da divindade de Cristo, ele ainda sobrou alguns resquícios do pensamento semeriano, e a ideia de que Jesus fora gerado. Ele, em outras partes desse mesmo livro, do Libertos para Sempre, ou do Cristo e Sua Justiça, em outras sessões ele vai defender a plenitude da divindade de Cristo. Mas nesse ponto ele ainda ficou um resquício do pensamento predominante no Adventismo pioneiro. Ok? Bom, essa posição contrasta com o pensamento adventista atual. Se você frequentar uma igreja adventista ou uma igreja do movimento de reforma, você vai perceber que nós não ensinamos e não pensamos mais assim com respeito à pessoa de Jesus e do Espírito Santo e mesmo sobre a doutrina da Trindade. A igreja adventista tomou um voto, fez um voto das crenças fundamentais na Assembleia da Conferência Geral, na Associação Geral, realizada em Dallas, nos Estados Unidos, em 1980. E ali foram votadas 27 crenças fundamentais do Adventismo, não é um credo, eles deixam bem claro isso, porque eles entendem que nós não podemos colocar uma camisa de força na Bíblia, porque se nós estabelecemos um credo, o credo não é questionado, o credo é aceito. Mas como nós entendemos que a revelação de Deus é progressiva, então não faz sentido você fazer o credo adventista, mas sim as crenças fundamentais, que à medida que o tempo for passando, a gente for entendendo melhor a palavra de Deus, elas podem ser ajustadas e corrigidas em alguns aspectos. Mas o que torna adventista estão ali, são essas 27 doutrinas. Agora, no movimento de reforma, a questão se resolveu um pouco antes, bem antes. Quando foi realizada a primeira Assembleia da Conferência Geral dos Adventistas, no sétimo dia, movimento de reforma, em 1925, foi votado a aprovação dos princípios de fé, que descreve as doutrinas que criam a identidade do movimento de reforma. E se você ler com atenção os princípios de fé reformista, você vai ver lá que o ponto 1 é Deus, o ponto 2 é Jesus Cristo e o ponto 3 é o Espírito Santo. Nós vamos estudar depois, mais tarde, essa questão do que se pensava naquela época, em 1925, sobre o Espírito Santo. Mas o que importa é que aquele princípio de fé faz uma confissão trinitariana, reconhece as três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na certidão de nascimento do movimento de reforma, já a igreja tomou a posição a favor dessa doutrina, antes mesmo que a igreja adventista oficializasse essa doutrina como sendo uma doutrina adventista, certo? Mas isso também mostra uma coisa, que em 1925, na Europa, já era
pensamento predominante do Adventismo é a doutrina da Trindade. Não era um pensamento estranho e nem tampouco um pensamento alheio. Era um pensamento predominante, certo? Mas isso nós vamos ver quando formos estudar a questão de Ellen White e a questão da Trindade. Bom, quando lemos essas afirmações e a comparamos com a posição atual do Adventismo, as questões naturais que surgem são, veja bem, como pensava o Ryan Smith, como pensava o Tiago White, e como ensina hoje a Igreja Adventista, como ensina hoje o movimento de reforma. Aí você se questiona e pergunta o seguinte: por que houve essa mudança? Segundo os opositores, aqueles que são contra a doutrina da Trindade, é porque a Igreja Adventista está envolvida com o ecumenismo, porque quer ganhar a simpatia das outras igrejas evangélicas, porque só é considerado cristão aqueles que criam a doutrina da Trindade. Esse é o argumento deles. Nós vamos ver que não corresponde à verdade isso, certo? Quando ela aconteceu essa mudança, quando houve essa mudança de paradigma, quando houve essa quebra de paradigma, em que momento? Segundo os adventistas opositores, aqueles que são contra a doutrina da Trindade, foi em 1980. Mas aí eu pergunto, mas e o movimento de reforma? Foi em 1925? E mais ainda nós perguntamos, ela foi apoiada ou condenada por Ellen White? E se a doutrina da Trindade ela começou a se infiltrar dentro da Igreja Adventista no tempo de Ellen White, por que ela não escreveu nada contra? Ou ainda, o que as pessoas opositoras levantam é esse questionamento: por que Ellen White nunca condenou o pensamento de Tiago White, do seu marido, e nem tampouco de Ryan Smith, de Wagner e de outros com respeito à eternidade do Filho? Nós vamos entender um pouco nesse estudo, quando formos estudar a questão de Ellen White e sobre a Trindade, nós vamos entender melhor esse ponto, certo? E vamos ver para que lado as evidências apontam. E, finalmente, essa mudança não foi a apostasia da verdade. Meu querido ouvinte, que está acompanhando esse estudo, eu gostaria de lembrar para você o seguinte: existe uma grande diferença entre apostasia e restauração da verdade. Quando você sai do erro para a verdade, não é apostasia, é restauração. Quando você sai da verdade para o erro, aí sim está havendo uma apostasia. Então, nós não temos que dizer assim, a igreja apostatou, se ela está saindo de uma posição errada para a posição correta, que está sendo apoiada pela palavra de Deus. A igreja restaurou uma verdade. Agora, se ela cria numa coisa que era bíblica e ela abandona esse princípio bíblico, aí ela está apostatando. Então temos que fazer distinção nesse ponto, e nós vamos ver ao longo do estudo desse estudo e dos outros, se a Igreja Adventista ela restaurou a verdade ou se ela apostatou da verdade. Temos que fazer essa distinção. Bom, respondendo esse questionamento, eu gostaria de trazer à memória de quem está nos assistindo aqui alguns textos de Ellen White que vão ser muito elucidativos com respeito a esse ponto. O primeiro aparece no livro Obreiros Evangélicos. Ela diz assim, sobre a questão da mudança de paradigma, se é legítimo, se a igreja... Porque uma das formas que os antitrinitarianos argumentam é dizendo o seguinte, que Deus revelou toda a verdade para o seu povo de 1844, com grande desapontamento, quando Jesus passou do Santo para o Santíssimo, até 1863, quando a Igreja Adventista foi organizada. Então, nesse período de 22 anos aí, de 19 anos no caso, a Igreja teria estado sob a influência do Espírito Santo na busca da verdade e teria descoberto as doutrinas bíblicas verdadeiras. E a partir da organização da Igreja, ela apostatou. Ela já estava tomando vinho de Babilônia, e a partir dali, provavelmente na mente deles é um paralelo com o que aconteceu com Constantino, quando ele se converteu ao cristianismo. Então, quando a Igreja Adventista se legalizou, quando ela se registrou, ela passou a ser parte da Babilônia, então dali Deus não deu mais luz para ela. Esse é o pensamento, não tem base isso na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, mas é o pensamento que predomina entre eles. Vamos ver se isso tem fundamentação. Ellen White diz o seguinte, sempre que o povo de Deus, sempre, isso não é uma condição do passado, não é uma condição futura sob a influência da chuva serôdia, é uma influência constante. Sempre que o povo de Deus estiver crescendo em graça, obterá constantemente. Então, Deus não trabalha por lampejos em um período apenas. Eu vou revelar essa verdade nesse período e depois não vou revelar mais nada. Não é assim que Deus trabalha. Então, obterá constantemente compreensão mais clara da sua palavra. Há de distinguir mais luz e beleza em suas sagradas verdades.
Isso se tem verificado na história da igreja em todos os séculos. E assim continuará até o fim. Então, a compreensão da verdade, ela é progressiva e ela é constante. Desde que o povo esteja crescendo em graça, desde que o povo esteja estudando, desde que o povo esteja lendo a Bíblia, Deus vai dar cada vez mais luz e compreensão da sua verdade para o seu povo. Não é uma coisa estática, monolítica, que não muda. Ela diz que isso vai ser até o fim, uma característica do povo que estuda até o fim. Mas à medida que a verdadeira vida espiritual declina, tem sido sempre a tendência a cessar o crente de avançar no conhecimento da verdade. Então, quando você diz assim, não, nós temos toda a verdade de Deus, nós não precisamos mais de nova luz, quando você se fecha, é um sinal de declínio espiritual. Agora, quando você diz assim, não, Senhor, o que eu preciso aprender da tua palavra, o que o Senhor quer me revelar, o que eu não sei ainda sobre a sua verdade, e você vai em busca, estudando, lendo, refletindo, aí você está mostrando que está crescendo na graça. Os homens ficam satisfeitos com a luz já recebida da palavra de Deus. Ele existe de qualquer posterior estudo das Escrituras. Tornam-se conservadores e procuram evitar novo exame. Então eles não querem questionamento. Paulo diz que nós não podemos nada contra a verdade, mas apenas pela verdade. A verdade, nós vamos ler mais um texto aqui, que ela vai falar que a verdade não perde nada no seu brilho quando ela é questionada. Pelo contrário, ela ganha mais vigor, mais força. Então que venha o questionamento, que venha a dúvida, para poder fazer a luz da verdade brilhar mais forte ainda. E ela diz que a atitude daqueles que rejeitam esse espírito de investigação é se tornarem conservadores. E é bem lógico isso aí, porque a gente observa isso na igreja. Pessoas que se fecham dizendo assim, eu sou o dono da verdade, e quando você apresenta uma compreensão melhor da palavra de Deus, diz assim, não, mas eu não fui ensinado assim, no meu tempo, quando eu estava na classe batismal, me ensinaram assim, isso não muda, esse texto eu entendo assim, não se entende de forma diferente. Ele geralmente é uma pessoa que, como o irmão Márcio diz, conservadora, certo? Não no bom sentido. O fato de não haver controvérsias ou agitações entre o povo de Deus não deveria ser olhado como prova conclusiva de que eles estão mantendo com firmeza essa doutrina. Alguns dizem assim, não, todo mundo, a unidade que Jesus orou é a unidade na interpretação da Bíblia. Todo mundo tem que pensar da mesma forma. Não é assim que Deus trabalha, meu querido. Não é assim porque cada individualidade tem uma percepção diferente, uma leitura diferente, uma compreensão, uma visão de mundo diferente. Então, um paradigma diferente, tudo isso influencia na nossa leitura. É a soma das nossas visões, é a soma das nossas compreensões, que vão fazer com que a gente entenda a verdade. E não existe uma pessoa que possa se avaliar dizendo assim, eu sou o dono da verdade, eu tenho a verdade. Não, nós não temos a verdade. Nós cremos na verdade, nós defendemos a verdade, nós estudamos a verdade, nós ensinamos a verdade, nós amamos a verdade, mas nós não somos a verdade e nem temos a verdade, e nem somos dono dela. O único que é dono é Deus. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Ele podia dizer, eu sou. Eu posso dizer qualquer coisa, menos isso, que eu sou a verdade. Eu não sou dono da verdade. Certo? Estou em busca dela. Procurando cada vez mais conhecer a vontade de Deus para a minha vida através da sua palavra. E a Moed continua então dizendo o seguinte, há razão para temer que não estejam discernindo claramente entre a verdade e o erro. Então é um problema quando as pessoas se acomodam e dizem assim, não, Deus revelou tudo para o seu povo, toda a verdade nos últimos dias, só de 1860 até 1863, 1844 a 1863. Depois disso, o que vem depois disso é vinho Babilônia. Isso não é verdade. Ela diz que nós temos tipo a temer esse tipo de espírito. E eu tenho que concordar com ela. Quando não surgem novas questões em resultado de análise das Escrituras, quando não aparece divergência de opinião que instiguem os homens a examinar a Bíblia por si mesmo, para se certificarem de que possuem a verdade, haverá muitos agora, como antigamente, que se pegam as tradições, cultuando nem sabem o que. Na verdade, é o que a gente percebe mesmo, ela tem razão. As pessoas acabam se pegando na tradição, não, mas não, os pioneiros ensinavam isso, os primeiros adventistas ensinavam isso, e ela nem sabe direito o que os pioneiros ensinavam, e nem direito o que eles criam. Mas ela diz isso aí abertamente. Então ela crê numa coisa que nem é a fé dela, é a fé dos outros. E não está baseada no que ela estudou da Bíblia, no que ela estudou na revelação, ela está baseada apenas na opinião de outras pessoas. Isso não é perigoso? É o que a Martin diz que é perigoso. É sinal de estagnação espiritual. Está no livro Hebreus Evangélicos, página 297 e 298. Ela diz ainda,
O espírito de farisaísmo tem influenciado o povo que diz que não é verdade para esses últimos dias. E são satisfeitos consigo mesmo. Dizem, temos a verdade. Não há mais luz para o povo de Deus. Mas não estamos seguros quando tomamos a posição de que não aceitaremos nada mais além daquilo que temos estabelecido como a verdade.